Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Começamos mais uma semana e hoje um dia muito importante. Hoje é dia de São João Maria Vianney, ou São Curadarnes, padroeiro dos nossos párocos. Então, que nós possamos começar essa semana rezando pelos nossos párocos, para que eles possam, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, guiar o seu rebanho. Eu separei uma parte aqui de uma leitura que fala de São João Maria Vianney e vou ler neste momento para vocês. É bem breve. A força de sua ação sacerdotal provinha do testemunho de sua vida pobre, penitente, toda feita de fé, caridade, doação e dos dons carismáticos que Deus lhe concedia. Morreu extenuado aos 73 anos. Pio XI canonizou em 1925 e em 1929 proclamou patrono dos párocos. Que nossos párocos sejam realmente iluminados pelo Espírito Santo de Deus, para que possam também dar testemunho, assim como São João Maria Vianney. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele nos ajude a ouvir a palavra do Senhor, meditar nessa palavra e principalmente colocá-la em prática. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir ao povoado comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-o aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu-os aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos na continuação do Evangelho de São Mateus, onde, quando na sexta-feira, ou melhor, no sábado, João Batista foi degolado
amando de Herodes, porque Herodíades, a filha de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, dançou para ele e ele fez uma promessa aonde ele iria dar tudo que ela pedisse. Então, dentro de uma traição, dentro de um assassinato, dentro de uma situação horrível de pecado, elas pediram a cabeça de João Batista. E Herodes ficou triste com aquela situação, mas como ele tinha feito um juramento, ele mandou trazer a cabeça de João Batista dentro de uma festa para entregar àquela moça que dançou, a filha de Herodíades, e ela o entregou à sua mãe. Por que essa raiva? Porque Herodíades era filha de Filipe, era esposa de Filipe, irmão de Herodes, e eles estavam tendo um caso, e João falava que não era permitido a Herodes ter Herodíades como sua esposa, porque ela era esposa do seu irmão. Jesus, ao saber da morte de João Batista, vai para um lugar reservado para poder conversar com o Pai, para poder mostrar ao Pai, ser acariciado, acalentado por Ele, porque a maldade do mundo já vem de muito tempo. Então, Jesus se afastou, mas a multidão sedenta de Deus foi atrás dele, e ao descer do barco, ele viu uma grande multidão. Ora, nos diz aqui no final do Evangelho que tinham mais ou menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, a gente pode imaginar que deveria ter mais ou menos 15.000 pessoas. E Jesus, embora tivesse com o coração apertado naquele momento, mas ele teve compaixão daquele povo. Ele abasteceu aquelas pessoas com a palavra. Depois, ele abasteceu aquelas pessoas com sinais, aonde nos diz o Evangelho que ele curou aqueles que estavam doentes. Então, Jesus nos ensina a gente a se nutrir, a se abastecer da palavra de Deus, para que Jesus possa fazer o milagre, mas nós não podemos deixar de lado o pão que nos alimenta. Jesus aqui, ele transformou, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou muitas pessoas, como nós vimos, em torno de 10 a 15.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Então, esse pão que Jesus multiplicou, tendo compaixão daquele povo, é um pão que daqui a pouco eles terão fome novamente. Mas Jesus nos ensina que nós temos que nos abastecer da palavra de Deus e do pão vivo descido do céu, que é o próprio Jesus. Esse Jesus que nos nutre de uma forma constante e que é para que nós possamos ter forças para irmos todos juntos ao reino de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos mostra que Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Então, nós possamos também ser essa multidão que sente na grama, que escute a palavra de Deus, que se abasteça dessa palavra de Deus, mas que principalmente que se alimente do pão da vida, o pão descido do céu, a Eucaristia. Hoje, como nós dissemos, dia de São João Maria Vianney, um sacerdote que teve muitas dificuldades para chegar aonde ele chegou, mas a humildade, a bondade, o estilo de pobreza, mas o estilo de quem acredita, de quem quer ensinar a palavra de Deus às outras pessoas, fez dele hoje um grande santo comemorado pela nossa igreja. São João Maria Vianney ou São Cura d'Armes. Qualquer um dos nomes vai levar a mesma pessoa, uma pessoa que é um exemplo para todos nós e um exemplo também para todos os nossos sacerdotes. Que nós possamos, no dia de hoje, reservar um tempo, não só hoje, mas hoje de uma maneira especial, para nós rezarmos
pelos nossos párocos, já que ele é padroeiro do pároco, mas também que nós possamos rezar por todos os sacerdotes de nossa diocese e do mundo inteiro. E não esqueçamos que possamos também todos os dias rezar pelo Santo Padre, o Papa Leão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos as nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Façamos a reflexão do nosso querido Papa Francisco. A paz é um dom precioso. Hoje, queridos irmãos e irmãs, quero juntar a minha voz ao clamor que se ergue com o aumento da angústia de todas as partes do mundo, de cada povo, do coração de cada pessoa, da grande família que é a humanidade. É o clamor pela paz. É o clamor que declara com força: queremos um mundo de paz. Queremos ser homens e mulheres de paz. E queremos, em nossa sociedade, dilacerada por divisões e conflitos, que a paz prevaleça. Guerra nunca mais. Basta de guerra. A paz é um dom precioso que deve ser promovido e protegido. Examine sua própria vida. Você é uma pessoa de paz? Você procura oportunidades para o diálogo quando discorda de alguém? Como você pode promover a paz em sua família, na sua comunidade e no mundo? Que nós possamos refletir nessas palavras do Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus, rico em bondade e misericórdia. Se Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Uma excelente semana a todos.